Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Cordeiro, fundador do blog Android Pro e também da formação Android Accelerate, e seja muito bem-vindo a este segundo vídeo dessa série de 3 vídeos que explica como qualquer pessoa pode aprender a desenvolver aplicativos Android profissionalmente, começando do absoluto zero, utilizando o método dos 4 elementos do desenvolvimento Android. E você está aprendendo o primeiro elemento, conceitos básicos, que vai tirar você do zero e capacitar você a aprender coisas mais avançadas do desenvolvimento Android até o profissional. E nesse vídeo nós vamos fazer uma coisa que quase 60% das pessoas que tentam aprender desenvolvimento Android não conseguem, que é desenvolver o nosso primeiro aplicativo Android do zero, passo a passo, do começo ao fim. E para quem já criou o seu primeiro aplicativo Android, preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou dar várias dicas sensacionais que talvez você não conheça e esteja te atrapalhando na hora de desenvolver o seu aplicativo Android. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, corre lá e assiste. Aqui nessa página tem o link para o primeiro vídeo e é essencial que você assista a ele. Eu gostaria também de agradecer pelos muitos comentários que vocês deixaram aqui na página, pelos e-mails também que eu recebi, tá? Então eu fico muito feliz que esteja gerando uma comunidade em volta deste workshop. Agora muita gente me pergunta por que eu estou compartilhando esse conhecimento e essas informações publicamente. Bom, eu realmente acredito que os aplicativos podem mudar o mundo, tanto para quem desenvolve o aplicativo quanto para quem utiliza o aplicativo. Ele pode ajudar as pessoas. Tratando da plataforma Android, que é utilizada por mais de 85% das pessoas do mundo, o impacto é maior ainda. Isso inclui criação de apps para resolver problemas, abrir o próprio negócio, oportunidade de emprego e assim por diante, tá? Então o leque é muito grande e o mercado mobile não para de crescer. Mobile é o futuro, Android é o futuro. E falando em Android, nós não estamos falando apenas em celulares e tablets. Também podemos criar aplicativos de realidade virtual, internet das coisas, relógios, carros e assim por diante. E sinceramente, eu demorei muito tempo para bater na cabeça, estudando, tentando ter o conhecimento que eu tenho hoje. E nessa série de vídeos eu estou dando uma introdução de como esse conhecimento pode ajudar você também. Contudo, para aqueles que querem realmente se tornar desenvolvedores Android profissionais e fazer parte do grupo seleto de desenvolvedores Android profissionais que estão criando soluções mobile pelo mundo, eu criei uma formação completa e detalhada, que ensina passo a passo cada um dos 4 elementos do desenvolvimento Android para você aprender a desenvolver aplicativos do zero ao profissional. Mas eu vou dar mais detalhes aí dessa formação um pouco mais para frente, tá? E no próximo vídeo eu vou responder também as dúvidas mais frequentes que surgiram aqui no nosso workshop. Bom, agora você deve estar com várias dúvidas aí na sua cabeça, né? Será que realmente tudo isso é para mim? Será que eu consigo? Bom, muitas pessoas têm insegurança, né, e medo por achar que não é inteligente o suficiente para criar aplicativos, isso é normal. Mas isso é um mito muito grande, pois programação de aplicativos é para todos e também não tem idade para começar. Veja só essa iniciativa da Rapcode, que ensina programação para crianças e adolescentes utilizando aplicativos. E essa outra que ensina desenvolvimento de apps e jogos para idosos. Eu mesmo tenho alunos entre 17 e 60 anos de idade. Outro mito muito comum é a falta de tempo, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar desenvolvimento Android, eu trabalhava e fazia faculdade de engenharia da computação e era uma correria danada, né? Mas depois que eu comecei a utilizar o método dos 4 elementos do desenvolvimento Android, eu só precisava de 30 a 60 minutos por dia para conseguir estudar e aprender de verdade. Na verdade, né, todo mundo aí tem pelo menos 30 a 60 minutos por dia, seja de manhã antes do trabalho, na hora do almoço ou até à noite em casa, né? Então, depois de esclarecer algumas dessas dúvidas que eu tenho certeza aí que passaram pela sua cabeça, vamos colocar a mão na massa e começar a desenvolver o nosso aplicativo, ok? Então, vamos agora para a tela do meu computador para começar a colocar a mão na massa. Vamos lá! Bom, então vamos começar agora a colocar a mão na massa e desenvolver o nosso aplicativo Android, tá? A gente vai desenvolver um aplicativo
do começo ao fim, utilizando o elemento conceitos básicos. Você vai ver que, por mais que esse elemento conceitos básicos, né, o nome já diz, são conceitos básicos da plataforma Android, você já consegue desenvolver um aplicativo completo, legal e funcional, tá? E outro recado que eu quero dar também é que aqui embaixo no vídeo você tem dois links. Um é o acesso ao projeto completo já pronto, tá? Que é o código-fonte no GitHub, e o outro são alguns arquivos do projeto que a gente vai utilizar durante o desenvolvimento. Então eu vou pedir para você baixar esses arquivos do projeto e descompactar aí no seu computador, porque a gente vai utilizar e eu vou mostrar como a gente faz para utilizar, né? São imagens, né? Alguns arquivos que a gente vai precisar, ok? Bom, outra coisa também, por favor, abra o seu Android Studio para a gente começar a fazer na prática o desenvolvimento, assim você pode ir acompanhando, tá bom? Então eu vou clicar aqui nesse botão, ó, Start a New Android Studio Project, tá? No primeiro campo eu vou colocar o nome do aplicativo, que vai ser o Receitas App, né? Vai ser um aplicativo aí de receitas, vai ser bem legal. O próximo aqui é o Company Domain. O que é o Company Domain? Não precisa ser um domínio aí de verdade, tá? Basicamente pode ser o seu nome, por exemplo, felipecordeiro.com.br, tá? Esse domínio aqui não precisa existir de verdade na internet, é só para depois o Android Studio montar o pacote, tá? No meu caso, eu vou deixar como androidpro.com.br e você coloca o seu nome.com.br, tá? Aqui embaixo eu vou escolher onde vai ficar, aqui eu vou colocar em Downloads, né, na pasta Downloads, meu aplicativo. E aqui embaixo você pode ver que ele montou o pacote, né, ó, br.com.androidpro.receitas.app, tá? E eu vou dar um Next aqui. Bom, aqui nessa parte, para a gente escolher qual tipo de SDK e qual o nível do SDK que a gente vai utilizar no nosso aplicativo. Você pode ver que a gente pode selecionar para celular e tablet, Wear também, aqui ó, Wear no caso é relógio, para desenvolver aplicativos para relógio, TV, aplicativos para TV, Android Auto é para central multimídia de automóveis e Android Things aqui, que é internet das coisas, tá? A gente vai desenvolver só para celulares e tablets nesse projeto. E a gente vai escolher como API mínima, né, a versão mínima que o nosso aplicativo vai suportar do Android vai ser a API 15, tá? Se você clicar aqui nesse link Help Me Choose, ó, vou clicar nesse link, ele mostra para você qual que é a porcentagem no mundo das pessoas que estão utilizando as versões do Android, né? Então, se você for ver aqui, ó, né, até a versão 15 aqui, ó, a partir da versão 15, 99% das pessoas são suportadas, né? Ou seja, né, o que acontece? Aqui é uma porcentagem acumulativa, né? Como está escrito aqui em cima, ok? Ou seja, se meu aplicativo ele suportar a partir da API 15, a minha chance de atingir 99,2% das pessoas que utilizam Android, né? Então, se a gente for ver aqui essa mensagem, ele até fala, ó, como a sua API mínima é 15, então você vai atingir aí 100% dos devices, ou seja, teoricamente, nosso aplicativo vai funcionar em todos os aplicativos, em todas as versões, né, em todos os celulares que rodam Android. Vou dar Next aqui. Aqui a gente pode escolher uma Activity, né? Ou seja, é a primeira telinha lá que já vai ser criada no nosso aplicativo. Tem vários tipos aqui. Eu vou escolher a Empty Activity, que é essa aqui, porque eu quero começar do zero mesmo, né? A gente vai começar tudo do zero. Vou dar Next. Aqui algumas configurações, nome da Activity, nome do arquivo de layout. Vamos manter o que já está aqui e vamos dar um Finish, tá? O que vai acontecer? Quando você dá o Finish, né, a ferramenta Gradle ela vai começar a criar o projeto, né? Se você está criando um projeto pela primeira vez no seu Android Studio que é recém-instalado, pode ser que demore um pouquinho, mas depois ele vai ficando mais rápido, tá bom? Então ele está terminando de fazer aqui o build, legal. Então terminou de fazer o build, ele criou aqui o nosso projeto, né? Você vê que o nosso projeto está vazio, não tem nada aqui, né? Aqui tem uma activity, tudo certinho, tá? Bom, como você já viu também, né? A estrutura de um projeto, né? Como é que funciona a estrutura de um projeto Android, né? Aqui eu tenho o arquivo manifest, né? O que é o arquivo manifest? É um arquivo onde você declara todas, vamos dizer assim, funcionalidades, né? Todos os recursos que tem no seu aplicativo, tá? E todas as activities que você cria, você tem que declarar aqui também, senão não funciona, né? Você pode ver, por exemplo,
já tem uma activity criada aqui, ó, olha aqui, que é justamente a que a gente pediu para criar no início, né? Ela já está declarada aqui a nossa activity, né? Dizendo, ó, o aplicativo, né? O Android Manifest. Tem essa activity, eu quero que você utilize ela, tá? E tem algumas outras informações aqui, como por exemplo, tem aqui o ícone do aplicativo, tem aqui o nome do aplicativo, um outro ícone que é um ícone mais redondinho para outras versões, tem um tema sendo utilizado e assim por diante, tá? Então toda vez que você cria uma activity nova, você tem que declarar ela aqui no Android Manifest. Se você esquecer de declarar ela, ele vai dar erro e não vai funcionar, tá bom? Legal. Na próxima pastinha aqui nós temos aqui os arquivos Java, né? Então você pode ver que aqui dentro desse pacote já tem a nossa main activity, que é essa activity aqui. Deixa eu fechar isso aqui só para não distrair, tá? Tem essa main activity, né? E aqui ele cria alguns outros pacotes, né? Esses pacotes aqui são pacotes de teste, né? Ou seja, ele já cria uma estrutura se você quiser criar testes para o seu aplicativo, ok? No próximo pacote, que é o pacote REST, a gente tem algumas outras coisas aqui embaixo. Tem a pasta Drawable, né? A pasta Drawable, no caso, onde você põe todas as imagens do seu aplicativo, né? A pasta Layout, onde a gente vai criar todos os layouts dos nossos aplicativos, tá bom? Também tem a pasta Map, onde fica o ícone, né? Quando você instala o aplicativo no celular, você vê aquele ícone, é justamente esse cara aí, tá bom? E também temos a pasta Values, tem algumas coisas aqui dentro, né? Temos 3 arquivos aqui, ó. Temos o Colors, onde a gente consegue configurar todas as cores que a gente vai utilizar no nosso aplicativo utilizando hexadecimal, tá? Temos também o arquivo Strings, né? Que a gente sempre coloca todas as strings do nosso aplicativo, a gente nunca pode colocar dentro do arquivo Java e nunca dentro dos arquivos de layout. A gente sempre tem que colocar aqui nesse arquivo Strings e fazer referência para ele tanto nos arquivos Java quanto nos arquivos de layout XML também, tá? E temos os styles.xml. O que é o style.xml? Basicamente é como se fosse um CSS, né? Para quem vem da parte de web, tem o CSS onde você estiliza os aplicativos web e assim por diante. O styles é a mesma coisa, nós criamos temas e assim por diante. Então aqui por padrão ele já está utilizando um tema, né? Tem um tema criado que é o App Theme, né? E ele herda algumas coisas desse tema aqui, ó, App Compat, né? Light, Dark, Action Bar, tá bom? E aqui a gente aplica as cores, né? Se você for ver, ó, ele está puxando essas cores aqui, ó, do nosso arquivo de Colors, ó. Então sempre que a gente vai mudar uma cor, a gente vai mudar aqui, tá bom? E aqui, ó, ele já tem a Color Primary Dark e Color Accent, né? Ou seja, são as cores padrão, né? Para você utilizar no aplicativo Android. É claro que você pode ter outras, mas quando você aplica essas cores aqui neste tema, né? Tá herdando desse cara aqui, a gente acaba aplicando a cor em vários componentes de forma automática, né? Então, quando você define a Color Primary Dark, Color Accent, a Color Accent a gente pode chamar também de cor secundária, a gente aplica para vários componentes dentro do nosso aplicativo de forma extremamente automática, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero explicar para você é sobre a Activity, tá? Para você criar uma Activity, né? Na verdade, o que é? Primeiro, o que é uma Activity? Uma Activity ela é um componente que ela, falando a grosso modo, representa uma tela no seu aplicativo. Então, basicamente, seu aplicativo tem 3 telas, vamos ter 3 activities, tá bom? Então, ela representa uma tela. Então, para você criar uma activity, você vai dar public class, main activity, e você tem que estender a sua classe a uma activity. Nesse caso, ele está estendendo a Web Compat Activity, que é um tipo de activity que tem compatibilidade, né, com versões mais antigas do Android. Por isso que ele vai funcionar da API 15 até a última versão, tá? O principal método da Activity é o método onCreate, que é onde ele cria a sua Activity e faz a união do layout com a parte do Java, com a parte do Java da sua Activity, tá? E onde que ele faz essa união? Nesse cara aqui, ó, nessa linha, no Set Content View, né, onde eu pego e puxo o layout para cá, né, o Set Content View, eu estou setando o layout, que esse layout chama Activity Main. Esse layout, ele está aqui, ó, Activity Main. Você está vendo ele aqui, ó? Então ele está aqui, foi criado, né? É um layout
padrão, que já veio aqui, e a gente está fazendo a ligação desse layout com essa nossa activity. Se você reparar, ele está usando uma notação aqui, olha que legal, r.layout.activityMain, né? Então, toda vez que a gente quiser fazer referência dentro do Java a algum arquivo que está abaixo do res aqui, alguma coisa que está abaixo do res, a gente sempre faz isso aqui, ó, r. O nome da pasta, ponto, é o nome da pasta ou até o nome do arquivo, né? Ponto, o nome do arquivo, né? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nesse caso eu estou pegando o layout, só vou mostrar outros tipos que tem só para você conseguir ver, tá? Então r. Por exemplo, vamos colocar string.appName, né? De onde que vem esse cara aqui? Esse cara está vindo daqui, ó. Values, strings, appName. Então tudo que eu coloco dentro da minha pasta res eu consigo acessar dessa forma. R. O nome do, vamos dizer assim, do recurso, ponto, o recurso em si, tá bom? Então nesse caso, para a gente acessar o layout, para eu setar o layout nessa minha activity, eu vou layout.activityMain, certo? Então eu estou setando o layout aqui da minha activity, tá? Uma coisa legal também é a gente entender como é que funciona o ciclo de vida de uma activity, né? Então eu vou abrir o site aqui, né? Então nós estamos aqui no próprio blog do Android Pro, né? Eu tenho um artigo sobre Activity e tem um desenho aqui muito legal que eu fiz que mostra sobre o ciclo de vida de uma Activity, né? Então como é que funciona, né? A Activity ela começa no método onCreate, onde ela vai fazer a criação do layout, tá bom? Depois ela passa para o método onStart, onde ela começa a iniciar serviços, iniciar algumas coisas, tá bom? Depois do método onStart, né, até o método onStart, ela ainda não está aparecendo na tela para o usuário, né? Então, quando você inicia uma activity, né, ela vai passar por esse ciclo de vida, onCreate, onStart, né? Mas por enquanto ela não está aparecendo para o usuário, ela só vai começar a aparecer para o usuário no onResume, né? Que aí sim a Activity aparece em primeiro plano. É a hora que a tela aparece. Então quando você está usando um aplicativo e aparece, você clica numa tela e aparece outra, ele passa por todo esse fluxo aqui, ó, tá vendo? Ele cria a tela, ele começa a fazer a inicialização dessa tela, depois que ele carregou tudo que ele precisa no onStart, ele vai para o onResume. Esse onResume ele traz a tela para você em primeiro plano, né? E a tela Activity, né? Ela fica em primeiro plano, tá bom? Se caso, por exemplo, você dá um botão voltar, ou você abre uma outra tela, a partir dessa tela, ele faz um outro caminho, que é o caminho de colocar a sua Activity em segundo plano. Ela vai ficar escondida, né? Então ele vai para o onPause, começa a pausar todos os serviços, né? Começa a pausar as coisas, depois vai para o onStop, né? Onde ela fica em segundo plano totalmente pausada. E depois, se a Activity não for mais utilizada, até se o sistema operacional do Android entender que aquela tela, aquela Activity não está sendo mais utilizada, você vai para o onDestroy, ou seja, ele destrói totalmente a Activity e aí ele tem que começar direto do onCreate. Caso a sua Activity esteja no onStop, ou seja, ela está em segundo plano esperando ser utilizada novamente, né? Ela basicamente passa direto para cá, para o onStart, tá? Se tiver no onPause, ela vai para o onResume, tá bom? Então esse é o ciclo de vida da Activity, então ela tem todo um ciclo, tá? Se a gente voltar aqui para o Android Studio, cada um desses ciclos tem um método aqui, onde eu posso implementar, se eu quiser, então, por exemplo, onStart, se eu quiser implementar ele, né? OnResume, né? E assim por diante. Então eu consigo colocar algumas coisas, né, em cada ciclo de vida da Activity. Eu posso fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, no onPause, por exemplo, e no onStop, é bom para eu parar alguns tipos de serviços que estão acontecendo na minha Activity, né? OnResume é bom para eu startar alguma coisa quando a Activity volta e assim por diante, tá bom? Então, uma Activity é isso. Basicamente, ela representa uma tela. E lógico, né, a gente não pode esquecer que toda a Activity, né, tem que ser feita referência aqui dentro do manifesto, do Android Manifest, porque senão você não vai conseguir utilizar ela. Você precisa declarar todos os componentes e você cria dentro do seu projeto aqui no Android Manifest, tá bom? Legal, então o que a gente vai fazer? Né? A gente vai começar a brincar
com o nosso layout primeiro, tá? Então a gente vai começar a brincar com o layout. Então o que eu vou pedir para você fazer? Se você baixou os arquivos aí do projeto, né, descompacta esses arquivos, tá? Eu vou abrir aqui também ele, né? Então aqui, ó, arquivos do projeto, é esse cara aqui, esse aqui é o meu projeto que eu acabei de criar. Eu vou abrir esse arquivos do projeto e vou copiar essa pasta aqui, ó, Drawable, tá vendo? Tem várias pastas Drawable aqui, eu vou dar um Ctrl C, né? Você vem aqui, ó, copy. A minha tela é um pouco diferente porque eu utilizo Linux, tá? Mas aí se você estiver usando Windows ou Mac é a mesma coisa. Vou voltar aqui para o meu projeto, tá? Vou abrir meu projeto, vou aqui em App, vou aqui em src, main, res, a nossa pasta res, certo? E vou colar aqui, ó, certo? Estou colando as pastas, né? Vou pedir para ele dar um replace em tudo aqui, certo? A gente vai aqui no Android Studio e ele aparece aqui, ó, tá vendo? O que são essas pastas aqui que a gente colou? São as imagens que a gente vai utilizar no nosso projeto, tá? Vai utilizar as imagens. Se eu abrir uma delas, ó, tá vendo? Algumas imagens bonitinhas aqui, ó, que eu criei para a gente utilizar no nosso projeto, tá? Então você faz esse processo aí para a gente começar a criar o layout. Eu vou começar a te ensinar como é que funciona a questão de layout, tá? A gente vai começar a aprender a parte básica de layout, tá? Legal. Então, conseguiu aí fazer a cópia, já apareceu no seu Android Studio. Às vezes pode demorar um pouquinho para aparecer aqui no Android Studio para fazer o refresh, tá bom? Mas ele vai aparecer, pode ter certeza. Se não aparecer, é só você abrir, fechar e abrir o seu Android Studio, tá? Legal. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir aqui esse arquivo aqui, né, que é o ActivityMain. A gente vai começar a criar a tela, né? Como é que está a tela hoje? A tela está dessa forma. Tem duas formas a gente criar telas aqui no Android Studio. A gente pode utilizar aqui, clicando nesse cantinho, ó, nessa paleta aqui, onde tem todos os componentes, né? A gente pode clicar, né, e arrastar aqui para a tela. E a gente tem o modo também de texto, onde a gente utiliza o componente um a um, tá? Essa ferramenta aqui do Android Studio, para criar layouts utilizando arrastar e soltar, ela está bem avançada já, tá? Mas todo desenvolvedor Android tem que saber utilizar a parte XML, porque aqui na parte XML, na parte de texto, é onde você dá os toques finos, né? Onde você consegue entender como funciona cada componente e assim por diante. Se você ficar nessa aqui só de arrastar e soltar, você não vai entender de verdade como funcionam os componentes, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui na parte de texto, porque aí eu vou explicando para você cada um dos componentes, tá? Legal, então eu vou apagar esse text view que está aqui, né? Tá vendo? Eu apaguei esse text view. O que eu vou fazer? Eu vou trocar, né? Agora, quando a gente cria um projeto novo no Android Studio, ele já vem com esse constraint layout, tá? Mas eu vou pegar um layout mais simples, porque esse aqui é um extremamente avançado, né? A gente vai aprender aqui o linear layout. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, linear layout. Você pode ver que ele mudou aqui em cima e mudou aqui embaixo, tá? Então deixa eu pegar aqui para eu te explicar sobre o linear layout, tá? Como é que funciona o linear layout? O linear layout é um layout para a gente organizar os componentes de tela, tanto de forma horizontal como de forma vertical, tá? Ele só tem essas duas opções, tá? Ou dessa forma horizontal ou da forma vertical, né? A gente só pode organizar dessa forma, tá? Mas é muito, muito útil o linear layout, é um dos principais layouts. Tenho certeza que você vai utilizar muito esse layout ainda, tá bom? Legal. Então, como é que a gente vai... Vou explicar agora cada um aqui dos atributos que a gente vai utilizar dentro do linear layout, tá? Deixa eu tirar esse cara que está apagado aqui, ó. Bom, esses primeiros caras aqui, ó, esse XML e NS, né? Eles são algumas anotações, né? Que a gente coloca aqui, alguns atributos para a gente conseguir utilizar alguns recursos do Android, tá? Então, todo layout raiz, né, ou seja, que é o primeiro layout que está dentro do seu arquivo, ele tem que ter esses dois caras aqui, tá? Essas duas URLs configuradas, né, que é o XMLNS Android e o XMLNS Tools. Se você for ver, né, esse Android aqui está sendo utilizado aqui e aqui. E esse Tools está sendo utilizado aqui, tá? Então, sempre, todos eles têm que ter, né, todos os layouts raiz tem que ter esses dois configurados, tá? Legal. Agora vamos para esses outros dois aqui. Esses outros dois definem, né, qual que é o tamanho do layout, né? Então eu tenho aqui
a largura, o width, e tenho aqui o height, que é a altura do layout. Eu tenho alguns tipos de valores que eu posso pôr, né? Então vamos dar uma olhada aqui como está o nosso layout. Bom, está normal, vazio, né? Você pode ver que ele mostra aqui a visão. Deixa eu só diminuir essa paleta aqui. Então, um zoom aqui, legal. Ele mostra aqui a visão como é real, e aqui ele mostra uma visão detalhada da parte só das linhazinhas. Depois a gente começar a colocar mais aqui a parte de componentes, você vai ver que ele mostra as linhazinhas, né, a distância dos componentes aqui desse lado aqui, azul, tá? Legal. Então o que a gente vai fazer? Por exemplo, aqui eu tenho alguns tipos de valores que eu posso colocar, tá? Eu tenho Match Parent, ou seja, o layout vai ocupar a tela inteira, ele sempre vai expandir o máximo que ele conseguir, tá? E tem o Wrap Content. O Wrap Content ele vai ficar expandido baseado no conteúdo desse layout. Então, se eu tenho 3, por exemplo, text views dentro dele, ele vai apertar os text views lá, né, e não vai ocupar todo o layout da tela. Ele vai ficar ocupando no espaço que os text views lá, por exemplo, outros componentes estão ocupando, tá? Ou a gente também pode colocar, por exemplo, né, deixa eu deixar esse aqui para você conseguir ver aqui, ó. A gente pode colocar também uma altura fixa, por exemplo, 200 dp, tá? Alturas, depois a gente vai colocar margem, espaçamento interno, é tudo na unidade dp, tá bom? Aqui, ó, você pode ver que ele diminuiu, tá vendo? Eu coloquei 200, olha a diferença, ok? Se eu colocar, por exemplo, Match Parent na altura, ele ocupou tudo, expandiu, tá bom? Então são esses 3 valores, né? Wrap Content, que ele vai se adequar ao conteúdo do layout, Match Parent, que ele vai expandir ao máximo que ele conseguir, e a gente pode colocar uma parte fixa também, tá? Esse outro aqui, o contexto, basicamente ele só está dizendo que esse layout é baseado no contexto dessa activity, tá? Mas se eu tirar ele, por exemplo, aqui, para não confundir você, ele não vai dar problema nenhum, tá bom? Mas eu vou deixar ele aqui, tá? A gente vai colocar mais alguns atributos aqui. O Linear Layout, ele exige que você utilize o seguinte atributo, Orientation. O que é Orientation? Como eu te falei, você pode organizar os componentes da forma vertical ou horizontal, tá? Nesse caso aqui a gente vai organizar ele de forma vertical, ou seja, em pé, né? Então tudo que eu colocar aqui dentro vai ficar um embaixo do outro, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui alguns botõezinhos, como se fosse alguns cards, para a gente clicar na receita, né? E a gente vai depois ver a receita numa outra activity, você vai aprender a chamar várias activities aqui, tá bom? Então vamos começar a criar agora aqui o nosso card, né? Nós vamos ter no nosso layout vários cards, cada card vai ser uma receita, e a gente vai ter um botão nesse card, quando a gente clica, ele vai ser aberto outra activity, e vai ter a receita, né? A descrição dos ingredientes e assim por diante, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro linear layout aqui que vai representar o nosso card, tá? Então aqui a largura eu vou colocar para ocupar a tela inteira e o conteúdo eu quero que ele ocupe só o conteúdo do card mesmo. Não pode esquecer que o Linear Layout tem que sempre ter um Orientation. Se você não configurar o Orientation, você vai ter um problema que você não vai ver os componentes na tela, né? Você vai acabar olhando na parte de design, os componentes não vão aparecer, você não vai saber por quê. Normalmente é porque você esqueceu de colocar no Linear Layout o Orientation. E vai ser vertical também, tá bom? Bom, legal. Então aqui dentro a gente vai começar a montar o nosso card. Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai ter uma imagem, um título, um subtítulo e um botão. Então a primeira coisa vai ser a imagem. Para colocar a imagem aqui no nosso layout, a gente usa o componente chamado Image View, né? Então ele vai ocupar a largura inteira. E aqui a altura da nossa imagem eu vou colocar fixo como 200 dp, né? Lembrando que a unidade para margem, para espaçamento interno, que é padding, e para altura e largura é sempre em dp, tá bom? Vamos colocar um outro atributo que é o src, que serve justamente para a gente colocar a referência da imagem. Se a gente for ver aqui, ó, ele já aparece, ó, @drawable e o nome da imagem, né? A primeira vai ser bolo, né? Então ele está puxando, ó, daqui dessa nossa pasta drawable, né? Você copiou aí as imagens para dentro do seu projeto e aí apareceu várias imagens aqui, né? Por que apareceu várias imagens da mesma imagem? Porque no Android, quando a gente vai utilizar a imagem, você sempre tem que colocar
para todas as resoluções, né? Se você for ver aqui na nossa pasta, né, eu tenho várias pastas Drawable, cada uma fica com uma resolução da imagem diferente, tá bom? Então, voltando aqui para o Android Studio, então, por exemplo, se eu abrir essa aqui, é uma imagem pequenininha, né? Se eu abrir essa aqui, por exemplo, ó, é uma imagem maior, mas é a mesma imagem, tá? Ah, Felipe, como é que eu faço para gerar todas as imagens, quais são os tamanhos, tá? A forma mais simples de fazer isso, né? Essa é uma dica legal e uma sacada boa, é de você vir aqui em File, Settings, né? Você vem aqui em Plugins, né? E aqui você vai fazer, aqui ó, em Browser Repositories, tem um plugin chamado Android Drawable Importer. O que esse plugin faz, né? Você vai instalar ele, aqui vai aparecer um botão de instalar, o meu já está instalado. Esse cara aqui, ele ajuda você a importar uma imagem e ele já gera todas as imagens, todos os tamanhos definidos que você precisa. Você pega uma imagem de uma resolução boa e importa utilizando ele, tá? Você precisa instalar esse cara, restartar o Android Studio e aí vai começar a funcionar. Aí você vai vir aqui, ó, botão direito no Drawable, New e Batch Drawable Import. Aqui você adiciona todas as imagens que você quer. A hora que ele importa, ele vai gerar todas essas resoluções para cada imagem, tá? Então isso é uma sacada bem legal, tá? Então você pode ver que a gente está acessando a imagem, né? Utilizando arroba, o nome da pasta e o nome do arquivo, é o bolo, tá bom? Bom, outro atributo aqui do ImageView é o Scale Type, que define como a imagem vai ficar posicionada dentro da View, tá? Porque a View, ela basicamente é como se fosse aí um contorno, né, dentro do nosso layout. E dentro a gente coloca algumas coisas. E o conteúdo das views e o contorno tem algumas relações. E no caso do ImageView, a gente muda essa relação utilizando o Scale Type. Então, por exemplo, se eu usar o Center aqui, ó, a imagem está com um bolo grandão aqui, né? Tá bem centralizado, centralizou o máximo da imagem. Se eu usar, por exemplo, o Center Crop, você pode ver que ele diminui a imagem, por quê? Porque ele meio que ele corta a imagem, tá bom? Ele deixa ela bem cortada, corta como se fossem as bordas dela, o entorno dela, e centraliza ela de forma total, tá? Também tem o Center Inside, né? O Center Inside é parecido com o Center. O que acontece? Ele centraliza na View, você pode ver aqui, ó, por exemplo, né? Ficou um espacinho branco aqui em cima, ó, na parte de cima da imagem ficou um espacinho branco. Por quê? Como eu falei, o conteúdo da View, né, e as bordas, né, da View, elas têm uma relação aí, são coisas separadas, né? Então, o Center Inside deixa esse espaço, aí fica esse espaço entre o contorno da View e o conteúdo. No nosso caso, a gente vai usar o Center Crop, porque assim fica tudo preenchido bonitinho, tá bom? A gente vai agora começar a utilizar o Text View para adicionar o nosso título. O Text View é para a gente mostrar texto na tela, né? Textos não editáveis, ok? Então, assim, a largura vai ser Match Parent e a altura vai ser Wrap Content, tá? E aqui para adicionar o texto eu vou usar o atributo Text, né? Ó, receita de bolo, certo? Por ver aqui, receita de bolo, né? Apareceu lá, deixa eu dar um zoom melhor. Receita de bolo, certo? Vamos adicionar outra view aqui, ó. Opa. Text View, Match Parent, Wrap Content. O texto. E aqui vai ser, ó, receita de bolo para aniversário e casamento. Sei lá. Certo? Apareceu aqui embaixo o nosso subtítulo. E também nós vamos ter um botão, né, para a gente clicar para ver a receita. Para utilizar botão, a gente vai usar o componente chamado button, né, que tem os mesmos atributos. Ó. Nesse caso, eu vou colocar wrap content e wrap content, porque eu quero que meu botão fique só no espaço do texto, tá? E vou colocar aqui o texto do botão. Ver, ó, ver receita. Olha aí, então temos aqui, ó, imagem, título, subtítulo e botão, certo? Vamos começar então a melhorar um pouquinho isso aqui, né? Você vê que tá tudo grudado no layout, não tem espaço nenhum, né? Então vamos começar a brincar com isso aqui. Primeira coisa, né? Aqui no meu linear layout, né, que é o layout principal aqui, ó, do meu card, eu vou colocar um espaçamento, eu vou colocar uma margem, né, entre o meu layout, entre o meu card e o resto das coisas, tá? Então eu vou usar aqui, ó, margem 5dp, né?
isso é o espaço entre a borda do layout para fora, tá bom? Ó, então a gente pode ver que já gerou um espaço aí entre a borda do nosso layout e a parte de fora, né? O layout que está fora, ok? Legal. Também precisa posicionar melhor o título, o subtítulo e o botão. Então, vou começar então aqui com o título. Eu vou usar um outro cara que é o padding. O padding é o espaço do conteúdo da view e a borda da view. Então, fica o espaço entre o texto e a borda do meu text view. Então, eu vou usar o padding, né? Você pode ver que o margin aqui eu usei um cara só, ele aplicou 5 para todo mundo. O padding é a mesma coisa, eu posso usar um único atributo para aplicar tamanho para todo mundo. Só que neste caso aqui eu vou usar separadamente. Eu vou colocar o left 16dp, eu vou colocar o right 16dp e vou colocar o top 16dp também. Vamos ver como ficou? Olha, você vê que já gerou um espaço diferente aí, né? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar esses caras também pro subtítulo, ok? E também para o botão, tá? Então, se a gente pode ver aqui, ó, e gerou um espaço, né? Você pode ver que no botão também gerou um espaço, mas ficou meio estranho. Lembra que eu falei que o padding é o espaço entre a borda da view e o conteúdo? Então ele colocou. Você pode ver que o texto do botão está alinhado com o título e o subtítulo, mas a borda do botão não. Mas não precisa ficar preocupado que a gente vai mexer nesse botão ainda, tá bom? Então aqui, ó, a margem é da borda da view para fora e o padding é da borda da view para dentro, né? Entre o conteúdo e a borda da view. Bom, então você pode ver que o texto do botão está alinhado, só que o fundo do botão não está, tá bom? Legal. Vamos começar então estilizando o nosso título e o nosso subtítulo primeiro, tá? Então aqui vamos estilizar então aqui nosso título. Então a gente tem um atributo que chama Text Appearance. Esse cara é uma configuração que a gente coloca e com uma configuração a gente já consegue definir tamanho, cor e fonte, né? Tudo de forma automática. A gente vai acessar isso dentro da API do Android. Então, ó, interrogação, Android, Text Appearance. Você pode ver que tem o large, né? Além dos outros, né? Medium e small. O large costuma ser para título, medium costuma ser para subtítulo e o small costuma ser para textos em geral, tá? Então vou colocar o large aqui e eu vou colocar o nosso subtítulo. Mesma coisa, mesma configuração, só que eu vou utilizar o medium, né? Vamos ver como ficou? Olha que legal, você pode ver que já ficou diferente, ó. Vamos dividir aqui, ó. O título já está maior, mais escuro, o subtítulo já está um pouco menor, com um cinza um pouco mais claro, tá? Vamos agora estilizar o nosso botão. Nosso botão, eu vou utilizar um cara diferente, né? O Text Appearance é só para texto. No botão eu vou usar um atributo que chama Style, né? A gente tem alguns styles que a gente pode colocar, a gente pode criar styles dentro do nosso style.xml, tá? Que está dentro da nossa pasta. Ou a gente pode utilizar também os que já vêm da plataforma, tá? Eu vou utilizar um que já vem da plataforma, que é esse daqui, ó. widget.appcompat.button.borderless, que é um botão que não tem borda. Aí você vai ver que vai ficar tudo alinhado certinho. Eu vou usar esse cara aqui. Olha aí, ó. Que bonito tá ficando, ó. Então você pode ver que agora sim ficou tudo alinhado aqui, né? Legal, mas a gente não tá com cara de card ainda, né? Então vamos começar a aplicar algumas coisas aqui, né? Bom, primeira coisa, eu preciso trocar a cor do fundo do layout no geral, para ele diferenciar a cor do card, tá? Então aqui no meu layout, eu vou usar um cara chamado background, e eu vou adicionar uma cor aqui, ó. Vou adicionar uma cor hexadecimal, 5F5F5, tá? Adicionei essa cor aqui, ok? E aqui, dentro do meu linear layout, eu vou adicionar uma cor que o meu card ele vai ser branco, né? O fundo do meu layout vai ser um pouco cinza e o meu card vai ser branco, assim a gente consegue ver a diferença, tá? Então aqui eu posso usar ou as cores que já estão no meu colors.xml, né? Tem essas três aqui, ó. Ou eu posso usar da própria plataforma Android também, ó. Android, color, tá vendo? Então se você quer usar preto, quer usar branco, não precisa criar essa cor. Já tem aqui, ó. Vou usar o branco, ok? Legal, vamos ver como ficou.
Ainda não deu muita diferença não, né? Você pode ver que tem uma diferençazinha aqui, ó. Tá um cinza aqui e aqui tá um pouco mais branco, tá? Do nosso card. Mas para ele ter realmente um efeito de card de verdade, a gente tem que aplicar uma elevação, tá? Isso são técnicas do Material Design. Então a gente vai usar um cara que chama Elevation. Vou colocar 2dp aqui, tá? Se a gente olhar aqui, o Elevation não vai ser aplicado, né? Você não consegue ver muita diferença. Mas o que eu vou fazer? Eu vou executar o meu aplicativo no emulador, tá? Então eu estou com o meu emulador aberto, tá? Você tem aí no e-book que eu te dei, começando com o Android Studio, ele mostra como você cria emuladores, tá? Então se você for ver, olha que legal o nosso card, como tá bonito, né? Você pode ver que ele tem uma elevação aqui, olha que legal nessa borda aqui embaixo, na borda aqui do lado. A gente realmente criou um card, né? E aqui se você for ver, ó, o nosso botão, ó, está aqui. Clica nele, não acontece nada ainda, mas ele já funciona, vamos dizer assim, né? Olha que legal, né? Então a gente tem o nosso card. O que a gente vai fazer? A gente vai replicar agora esse card várias vezes para a gente ter 4 receitas. Você vê que eu coloquei 4 imagens diferentes, né? Eu te dei 4 imagens, a gente vai ter 4 receitas diferentes, né? A gente aplicou várias técnicas do Material Design aqui. Você vê que com coisas simples, né? Com conceitos simples a gente consegue desenvolver um layout legal, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos agora replicar esse layout e construir os outros cards, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse linear layout inteiro, tá? E vou colar aqui embaixo, tá? Vou fazer isso mais 3 vezes. Por quê? Ter 4 cards, ok? Então nós temos aqui vários cards. Vamos ver como ficou. Pode ver que a gente vai ter um card embaixo do outro aqui, ok? Bom, então o primeiro card vai ser de bolo. O segundo card vai ser da torta, tá? Então aqui, ó, receita de torta. Mudei o título também, tá? O outro card eu vou trocar a imagem também. Vai ser de cookie. Receita de cookie. E o último card aqui, vou trocar a imagem, vai ser de sorvete. Vai ser aqui, ó, receita de sorvete. Certo? Vamos ver como tá ficando. Pode ver que trocou a imagem aqui, né? Eu vou executar isso aqui, nosso emulador, só para você ver o que está acontecendo, tá? Bom, então nós temos aqui, ó, né? Mas você pode ver que eu não consigo acessar os outros cards, né? Olha aqui, ó. Eu não estou conseguindo acessar os outros cards, ó. Coloco, não rola, não acontece nada, né? Então, tá sumido isso aqui. Como a gente faz para conseguir ter acesso aos outros cards, para a gente rolar, né, essa imagem aqui, né? Como a gente faz para fazer isso, né? Bom, a gente pode utilizar um outro layout, né? Como é que funciona? Esse outro layout, ele é chamado de Scroll View, ok? Esse Scroll View ele tem que ficar na raiz, né? O Scroll View ele vai colocar uma barrinha de scroll aqui, eu vou conseguir rolar o meu layout. Olha que legal. Então aqui, ó, eu vou colocar Scroll View, certo? O que eu vou fazer? Como esse Scroll View vai ser nosso layout raiz, lembrando, então eu vou precisar ter essas coisas aqui, ó, tá vendo? Várias coisas dessa aqui eu vou precisar ter também no meu Scroll View, porque ele vai ser o meu layout raiz agora, tá? E eu vou fechar o meu Scroll View lá embaixo, ó, que vai ser aí, certo? Ó, certo? Ele vai fechar tudo aqui, ó. Deixa eu ver certinho. Ok, certo? Então o que que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar isso aqui do meu linear layout, porque eu não preciso mais disso, certo? Também não preciso desse cara do contexto, tá? Só vou ficar, também não preciso desse background. Por quê? Só vou ficar com a minha orientação, porque todas essas configurações agora estão no Scroll View, tá aqui em cima, tá? A única coisa que o Scroll View não exige é o Orientation, ok? Deixa eu fechar aqui, faltou fechar aqui em cima. Legal. Então o que vai permitir? O Scroll View vai permitir a gente
a scrollar a tela. A gente vai conseguir ver todos os elementos. Mesmo se não couber os elementos na tela, a gente vai poder scrollar ela, tá? Vou reformatar meu código, olha que legal. Código, code aqui em cima, né? Mate, ele reposiciona, certo? Vou dar aqui executar. Vamos executar no emulador. Olha que legal, então a gente tem aqui, ó. Olha os nossos cards, as receitas, tá vendo? Extremamente simples fazer isso, ó. Cada um tem um botãozinho de receita, ó, ver receita. Olha que legal, né? Certo? Então aqui a gente fez, a gente construiu vários cards, certo? Né? E quando a gente clicar agora no botão, eu quero ir para uma outra activity. Essa outra activity, né? Cada botão desse, de cada card, vai ter uma receita específica, né? Torta, uma receita específica de bolo, né? Uma receita específica de cookie, sorvete e assim por diante, tá bom? Bom, legal. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar outras activities para a gente poder criar, por exemplo, a activity do bolo, a activity da torta. A gente vai clicar no botão, vai abrir essa outra activity com um outro layout, né? E assim por diante, tá? Então vamos agora criar uma nova activity. Então, para criar outra activity, a gente pode criar na mão, ou também nós podemos utilizar algumas facilidades do Android Studio, né? O que a gente pode fazer? Então, a gente vai abrir aqui onde está a nossa main activity, aqui dentro do pacote, botão direito, New, temos aqui ó, Activity. Então, nós podemos criar as activities. Lembra aquelas opções que tinha no começo quando a gente criou o projeto? Então, elas são as mesmas aqui. Vai criar uma Empty Activity, tá? Essa Empty Activity ela vai chamar Bolo Activity, que vai ser a nossa activity, vai ter a receita de bolo, tá? O resto das configurações não precisa ter. Vamos dar Finish. Quando eu faço isso, o que ele vai criar para mim? Ele vai criar a minha Activity, ele vai criar para mim também o meu layout, que é esse aqui, né? Um layout básico, e automaticamente ele já vai adicionar aqui, ó, tá vendo? Já adicionou no meu Android Manifest, tá vendo? Então eu tenho aqui a minha Activity Main, ele já adicionou de forma automática aqui a minha Bolo Activity, né? Lembra que a gente não pode esquecer de adicionar, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Por enquanto a gente não vai mexer no Java, tá? A gente vai criar o layout, né? Aqui da da receita, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar um scroll view também, né? Um scroll view, tá? Por que vai usar o scroll view? Porque eu quero que a receita a gente consiga scrollar, né? Porque a receita ela, depois eu vou te mostrar um pouquinho grande, então quero que apareça na tela inteira, a gente consiga mostrar tudo lá, tá bom? E o layout vai ser muito parecido com o nosso card. Eu vou ter um image view aqui, tá? Parent 200 dps. Eu vou escolher a imagem do bolo, certo? E o scale type vai ser center crop também. Vai ficar dessa forma assim, tá? Legal, né? Antes, né, deixa só, eu esqueci de colocar aqui, antes de colocar essa image view, a gente tem que colocar um linear layout, tá? O scroll view ele não tem posicionamento das views, então a gente não pode adicionar um outro layout dentro do scroll view. No nosso caso vai ser o linear layout também, tá? Eu tinha esquecido, ó, linear layout, vai ser match parent, wrap content, tá? A orientação vai ser vertical. Vou só copiar essa imagem aqui e colocar aqui dentro, tá? Aparentemente mudou muita coisa, mas você já pode ver que a imagem até já ficou melhor posicionada, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o título, então vai ser meu text view, match parent, wrap content, que vai ser o título, receita de bolo, tá? Eu vou adicionar aqui já um padding de, vamos colocar 16 dps, vamos ver se fica bom, certo? E eu vou fazer aqui também, eu coloquei errado, coloquei um text appearance, não um text, agora sim,
E eu vou colocar também um background aqui no meu text view, né, para ficar diferente. Esse background eu vou pegar das cores que a gente já tem, né, que é o Color Primary Dark, tá? Olha aqui, ó. A gente pode ver que ficou meio estranho, né, ó. Ele combina, lógico, essa cor combina com a parte de cima, mas pode ver que meu texto ficou escuro junto com a cor escura e não combinou muito. O que a gente vai fazer? A gente vai usar, lembra do Text Appearance? Então, a gente vai fazer a mesma técnica aqui. Só que olha que legal, ó, Text Appearance, eu tenho o Large, né, pro título, e tenho o Large Inverse. O que acontece? Ele vai inverter a cor, né? Ele coloca uma cor clara. Olha que legal, ó, o efeito que vai dar. Você vê, ó, ele colocou uma cor clara para um fundo escuro, tá bom? E aqui embaixo, vamos colocar at parent wrap content, vamos colocar que vai ser o conteúdo, vamos dizer assim, né? Onde vai ter a receita mesmo, tá? Eu vou colocar tudo num text view só para eu te mostrar como vai ser feito isso, tá? A gente poderia fazer uma coisa mais elaborada, mas eu quis simplificar aqui neste caso, ok? Vou colocar um padding também de 16 dp, tá? E aqui no texto, né? Aqui depois eu vou dar o conteúdo. Aqui vai ser o conteúdo da receita. Depois eu vou mostrar para vocês isso aqui. E o text appearance vai ser, eu vou colocar aqui o small. Talvez ficar muito pequeno, depois a gente muda isso, né, para um outro. Olha aqui, então já está começando a tomar forma também a nossa receita de bolo, né? Que é o nosso a expansão do nosso card, vamos dizer assim, tá? Então, basicamente é isso aqui que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer essa mesma coisa aqui, só que para os outros, né? A gente vai ter que fazer a torta activity, vamos fazer também aí o cookie activity, vamos fazer também o sorvete activity, tá? Legal. Só antes, vamos fazer, deixa eu te mostrar como a gente faz algumas coisas. Por exemplo, a gente, lembra que eu falei que a gente não pode deixar texto assim, ó, dentro do nosso layout? Também a gente deixou textos aqui dentro, ó. Olha aqui, ó. Cadê? Opa, não é esse? Deixou um monte de texto aqui, tá vendo? Isso não é uma boa prática. Como que a gente faz? Vamos começar pelo layout principal, que tem mais texto aqui. Bom, a gente tem que extrair esse texto para o nosso strings XML. Como a gente faz isso daqui e não ter, para não ter que abrir agora o nosso string XML? A gente vai fazer o seguinte, vai apertar Alt Enter e vai selecionar a primeira opção, ó, Extract String Resource. Então eu vou escrever aqui, ó, receita, bolo, título. Vou dar um OK. Olha aí, ele troca para mim de forma automática. Se eu apertar Ctrl e clicar aqui como se fosse o link, ó, ele adicionou dentro do nosso strings.xml a string lá dentro, né? A gente tem que fazer isso com o resto, ó. É a mesma coisa, Alt Enter, extrair, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, receita, bolo, desk, como se fosse a descrição, certo? E aqui eu vou extrair o texto do botão também, ó. Vai ser botão ver receita. Ok, certo? Tem que fazer isso com todo mundo, ó. Aqui, ó, receita, torta, título, receita, torta, descrição. E aqui, ó, eu posso trocar por um que já existe. O nome do botão é o mesmo, ó. Arroba string, botão ver receita. Do cookie. Título. Receita. E trocar por um
É a mesma coisa. Receita, título, opa, sorvete, título. Sorvete, descrição, botão, o botão, já tem aqui, tá? Pode ver que não vai mudar nada, né? Eu vou até executar aqui. Aqui, mostrar no emulador, não vai alterar nada o layout. Simplesmente isso é uma boa prática de programação Android, tá? Olha aqui. Claro que depois desse texto a gente vai alterar, né, cada um para sua receita aí, essa mãozinha aí, tá bom? O que acontece aqui no do bolo, né? A gente já tem o título do bolo, não tem? Vai usar o receita, bolo, título, certo? E aqui a gente vai extrair esse também, ó. Receita, bolo, content. Conteúdo, tá? Ok. Certo? Olha que legal. Então fica tudo padronizado, bonitinho. Você pode ver aqui, aí quando, por exemplo, se eu quiser trocar o título da receita do bolo, ele vai trocar em um lugar, né? Eu troco aqui no strings, ele vai alterar para os dois aqui, tá? Então isso é uma forma de a gente organizar tudo certinho, tá bom? Bom, legal. Vamos fazer o seguinte, então. Então agora sim, né? Vamos criar as outras activities da torta, do cookie e do sorvete. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Botão direito, New, Activity, Empty Activity. CA, torta. Vou dar um Finish aqui. Ó, esperar ele terminar o processo. Legal. Botão direito de novo, New, Activity. Vai ser do Cookie, Finish. E esse aqui, Activity, é do sorvete. E Finish. Então, deixa eu fechar todos os arquivos Java aqui. Vai usar os arquivos Java, tá? Vou só usar os de layout. Bom, legal. Você vê que ele já criou tudo aqui pra gente, né? Então, os layouts dos outros vão ser muito parecidos com esse aqui que a gente já criou, né? Que é essa nossa receita de bolo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, colar para o sorvete, colar para o cookie e colar aqui para a torta. Então, eu vou começar na torta. Na torta tem que trocar o quê? A imagem. A gente tem que ser a imagem da torta. E o título tem que ser da torta também, ó. Certo? E aqui, né, o conteúdo não tem ainda a torta. Vou colocar aqui, ó. Conteúdo, Alt Enter, receita, torta, conteúdo. Ok. Então nós temos a nossa torta aqui, a receita de torta, certo? Legal. Vamos fechar esse. Agora o cookie, a imagem. Cookie. O título. Título do cookie. O conteúdo. Receita. Cookie. Conteúdo. Dá um OK. Está no cookie, certo? Fechar. Agora o sorvete. A imagem. O título do sorvete. Você vê que legal? A gente aproveita a mesma string em vários lugares, né? Então isso acaba
facilitando aí. Conteúdo. Receita. Sorvete. Aí. Conteúdo. Certo? Legal. E aqui o nosso bolo. Se a gente for abrir o nosso arquivo aqui de strings, vê que tá tudo aqui, ó. Certinho aqui. E onde está escrito conteúdo, é que a gente vai colocar a receita em si, tá bom? O que eu fiz? Aí dentro dos arquivos que você baixou do projeto, além das imagens, também tem um arquivo strings.xml. Então eu vou pedir para quê? Para você ou copiar esse arquivo para dentro da sua pasta values e substituir pelo que já tem, tá? Ou você pode também abrir esse arquivo no editor de texto, selecionar todo o conteúdo, tá? E copiar lá dentro do seu Android Studio. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Já coloquei todas as receitas aqui, olha que legal. Tudo detalhado com espaçamento, né? Tudo isso aqui eu já coloquei para não ter esse trabalho, né? De você ter que digitar isso, já tá pronto. Eu já fiz isso para você, tá? Então eu vou copiar o conteúdo aqui. O resto é exatamente tudo igual, não muda nada, só realmente são essas receitas aí, tá? Então vou colar aqui, tá bom? Colei, então cada um tem o seu título, descrição e o seu conteúdo, não muda nada isso, ok? Se a gente for abrir aqui no layout, vamos ver do bolo, por exemplo. A gente vai ver, ó, legal, e aqui, ó, apareceu aqui a receita, né? Olha que legal. Então agora a gente tem aqui o conteúdo da receita do bolo, tá bom? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o seguinte, aqui no nosso layout principal, aqui, para a gente clicar em cada um desses botões aqui, né? Cada um dos botões, eu quero abrir uma activity diferente. Nós temos várias activities. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, né? Tem um atributo muito importante que eu não falei ainda dos layouts, que são os IDs. Para que serve o ID? O ID serve para você identificar aquele componente, né? Aquela view, aquele layout, e para você também conseguir recuperar no Java. Então a gente vai colocar ID, tá? E vamos usar essa anotação aqui, ó, arroba mais ID barra. E aqui eu vou colocar um ID para esse botão. Então vai ser, ó, o botão do bolo. Certo? Vamos colocar assim, esse aqui é o bolo, certo? Legal. Eu vou colocar agora um ID. Vai ser o botão da torta. Vou colocar agora aqui um ID. Vai ser o botão do cookie. E um outro ID. E vai ser o botão do sorvete. Por que isso? Eu vou recuperar esses botões, né, cada um deles aqui, lá no nosso activity, lá no Java, e eu vou colocar o clique para abrir uma outra activity, cada uma para sua respectiva, tá? Então, vou abrir aqui, ó, main activity, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Vai fazer o seguinte, vou recuperar aqui os botões, então, botão bolo é igual a find view by ID. A gente vai utilizar esse método para recuperar as views pelo ID. A gente colocou o ID nos botões, a gente vai usar esse ID para recuperar, tá? Esse método find view by ID serve para a gente trazer, né, os layouts lá, os componentes, né, as views que estão lá no nosso XML para o Java, tá bom? Toda view e todo layout eles têm a parte XML e a parte de Java. A gente vai pegar a parte do Java aqui, tá? E para fazer isso, a gente vai fazer assim, ó, r.id.botão, ó. Olha que legal, aparece já todos os IDs dos nossos botões. Então, vou pegar o botão do bolo. E para adicionar um clique aqui, vai ser dessa forma, ó. Botão bolo.setOnClickListener. A gente vai usar esse método aqui, tá? E aqui dentro do método, vou fazer o seguinte, vou dar um new, Ctrl espaço, e já vai aparecer aqui para mim, ó, esse cara aqui, ó, view.onClickListener, ou seja, é uma interface que a gente implementa onde a gente adiciona o clique. Aí eu vou dar um enter aqui, tá? Aqui vai acontecer, a gente vai precisar implementar essa interface, tá vendo que tá vermelhinho aqui, né? Põe o cursor do mouse aqui em cima, né? Alt, Enter, e
seleciona a parte Implement Methods, né? Ele vai selecionar aqui, ó, vai mostrar pra gente que para implementar o método onClick, a gente dá um Enter, ele vai mostrar pra gente aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui em específico a gente vai abrir a activity do bolo, né? Então vou criar uma intent, né? O que é uma intent? A intent é como se fosse uma intenção para abertura de uma outra activity. Então eu falo assim, ó, você tem a profissional Android, eu quero abrir essa activity, por favor. E aí é uma intenção de abertura, né? Não necessariamente é um comando. Por quê? O que acontece? O que chama intent? Se o sistema operacional Android que está rodando no celular do usuário entende, por exemplo, que tem muita coisa rodando, está faltando memória, talvez a sua intenção de abrir uma activity nova não seja aceita. Tá? Por isso que chama intent. Então é uma intenção. Então vou criar aqui uma intent, new intent. A intent ela tem dois parâmetros basicamente, tá? A intent básica. Primeiro, eu tenho que passar a instância da minha activity que eu estou fazendo a chamada. É como se fosse a origem e o destino. Então, onde que é a origem? Minha main activity.this. Né? Eu estou abrindo a partir da minha main activity. Para onde eu vou? Eu vou para a minha bolo activity, só que nesse caso, em vez de usar o this, eu passo class. Eu preciso passar para ele qual que é a classe, né, da minha próxima activity. Tá? Aqui eu passo a instância da origem e aqui eu passo a classe da minha próxima activity. E aí eu vou usar um método, também que está no contexto aqui das nossas activities, que chama start activity, certo? Eu vou passar a minha intent, tá? Legal. Então o que eu vou fazer? Vamos executar isso aqui agora e vamos ver o que vai acontecer quando eu clicar no botão do meu card do bolo, né? Então aqui, ó, tem aqui. Se eu clicar na torta, por exemplo, você vê que não acontece nada. Se eu clicar aqui no do bolo, olha que legal. Ele abriu o bolo, né? Receita do bolo, tem aqui a receita, ó. Xícaras, aí tem passo a passo, 1, 2, 3 até o 6, ó. Certo? Então a gente conseguiu abrir. Se eu voltar, clicar de novo, consigo ver a receita. A gente vai fazer isso para todo mundo, né? Então vou fazer isso. Vou copiar aqui, vou colar, vou fazer isso também para a minha torta, o cookie e o sorvete. Né? Então vamos fazer assim, ó. O botão da torta, eu vou colocar botão da torta, botão torta, e aqui eu vou chamar a minha activity da torta, certo? E a mesma coisa, botão cookie, aqui eu vou pegar o botão do cookie, trocar aqui também o botão cookie. Pode esquecer de trocar isso aqui, hein? Senão se achar que copiar assim é ruim, você pode fazer um por um, tá? Estou copiando aqui porque para ser um pouco mais rápida a aula, mas você pode implementar um por um para você acabar decorando isso, tá? Estou fazendo isso para adiantar aqui. E cookie active. Por último, o botão sorvete. Botão do sorvete. Botão do sorvete. E aqui, activity do sorvete. Certo? Vamos executar isso aqui. E vamos ver como vai ficar no nosso emulador. Legal, então agora a gente tem todo mundo implementado, certo? Vamos clicar aqui na torta. Aí, ó, receita da torta. Olha que legal, receita grande essa, hein? Vamos pegar a receita do cookie. Outra receita, cada uma... essas receitas são verdadeiras, tá? Eu fui na internet e peguei a receita de cookie, de chocolate, de torta. Peguei receita de sorvete, acho que a maior é essa de sorvete, tem até calda aqui. Certo? Pode ver também que as descrições, como você mudou o seu string.xml, as descrições mudaram também. Você pode ver, ó, receita de torta doce, receita de cookie de chocolate recheado, receita de sorvete com chocolate e assim por diante, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Tá? Eu quero fazer mais alguns ajustes aqui, tá? Primeira coisa, primeiro ajuste que eu quero fazer. Quando a gente clica aqui, você vê que aqui em cima não aparece o botãozinho de voltar, né? Então a gente vai fazer aparecer esse botãozinho de voltar, tá bom? Outra coisa, eu quero trocar essas cores também. Eu quero mudar essas cores padrões aqui, né? Dessas duas barrinhas, tá?
E outra coisa que eu quero fazer é trocar também, né, esse ícone aqui, né? E as cores elas vão ser baseadas também no ícone, tá bom? Então a gente vai começar a fazer essas alterações. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar e fazer aparecer aquela setinha quando a gente abre as activities, tá? Para fazer isso, nós vamos abrir aqui o Android Manifest, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai falar para o Android Manifest, para o nosso aplicativo, que todas essas nossas activities elas são parentes, estão abaixo, né? Tem como pai a nossa main activity. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos adicionar aqui um atributo da nossa activity, vai chamar parent activity name, onde eu passo qual que é a minha activity pai. Eu vou passar a minha main activity, tá? E uma outra forma também, para ter certeza que isso vai funcionar, dependendo da versão do Android, isso não funciona. A gente vai passar um parâmetro para a nossa activity, que é um metadata, né? A gente passa um nome e um valor. O nome desse parâmetro vai ser android.support.parentActivity, certo? E o valor vai ser a minha main activity. Simplesmente eu fecho isso aqui dessa forma, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar mais legal. Então dessa forma a gente consegue falar aqui para o aplicativo e essas activities elas são todas vamos dizer assim, estão abaixo da minha main activity, tá? Então eu vou adicionar essa mesma coisa para todo mundo aqui, ó. Parent activity, main activity. Aqui todo mundo vai virar abaixo, né? A main activity vai ser parente, né? Vai ser pai, todas elas aqui, ó. Certo? Aqui também parent activity. Legal. Então fizemos a nossa primeira configuração aqui no Android Money, tá? Outra coisa que a gente vai ter que fazer, vamos ter que abrir cada uma das activities, a bolo, cookie, sorvete e torta. Vamos ter que fazer o seguinte, começando pela bolo. Vou fazer o seguinte, ó, get support action bar. Action bar, vou abrir de novo aqui o aplicativo, é esse cara aqui, tá? Então, aqui na receita, isso aqui é a nossa action bar, está escrito receitas app, tá? Get action bar, support action bar, set home, cadê? Set display home as up enable, ou seja, eu quero que ele mostre aquela setinha, né? Então justamente eu faço. Então aqui vai aparecer a setinha. Então eu estou ligando a setinha, vamos dizer assim. Eu peguei a instância da nossa action bar aqui, estou ligando a setinha. Vou fazer a mesma coisa para as outras activities. Ó. Vou ligar a setinha nelas aqui. Ó. E voltar, né? Vou executar isso aqui agora. Vamos ver no emulador. Então, ó, vou abrir aqui. Olha a setinha aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar na setinha, ele volta. Olha que legal. Receita da torta. Ó, cliquei na setinha e volta. Aí para todo mundo. Setinha, ele volta, tá bom? Então essa foi a primeira configuração que a gente fez. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer um ajuste fino, né, nas cores e também importar um ícone um pouco mais bonito aí. Então, primeira coisa, para a gente identificar as cores, tá? Então, se você abrir aí os arquivos do projeto que você baixou, tem um ícone aí, né, que chama esse IC Launcher. Eu escolhi esse ícone aí para o nosso aplicativo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essas cores aqui desse ícone para a gente conseguir aplicar no nosso aplicativo. Então o ícone vai ficar com as mesmas cores, o nosso aplicativo vai ficar com as mesmas cores do ícone, tá? Então aqui no navegador, eu estou numa ferramenta do próprio Google que chama material.io/color. Como é que funciona isso aqui? Essa é uma ferramenta bem legal, onde você consegue definir a cor primária, a cor secundária e a cor primária dark, né? Então se a gente abrir aqui, ó, values,
colors, né? Essas três cores que são as que mandam, né? Vamos dizer assim, no seu aplicativo. A Color Primary, cor primária. Color Primary Dark, que é a primária, só que uma versão escura. E a Color Accent, que é a cor secundária, ou a cor acentuante, vamos dizer assim, né? Como que eu faço para identificar essas cores e para conseguir combinar, por exemplo, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Ó? Você pode usar esse aplicativo. Então, por exemplo, a cor primária, se eu escolher, por exemplo, sei lá, uma cor qualquer aqui, ó, olha que legal. Ele me mostra aqui, ó, a cor primária, me mostra a cor mais clara, a Primary Dark, e aqui do lado, ó, ele mostra como vai ficar o meu aplicativo se eu escolher essa cor. Olha que legal, cara. Ele já te dá tudo de mão beijada, ó. Então, se eu for colocando para o lado, ó, você consegue ter uma noção de como vai ficar o seu aplicativo com a cor que você está escolhendo, ó. Ele já mostra para você todos os componentes. Legal isso, né? Se eu clicar aqui na cor secundária, por exemplo, escolher uma outra cor, olha que legal, ele já mudou, tá vendo? Então tem a cor primária e tem a cor secundária, ó. Olha aí, ó. Então aí você já vê que tem umas tonalidades diferentes. O que a gente vai fazer? A gente vai usar essas cores aqui, ó, né? Então, deixa eu fechar aqui. Eu vou pegar, né? Eu vou abrir esse meu ícone no GIMP, que é um aplicativo de imagem que é utilizado aqui no Linux, tá bom? Você não precisa abrir aí se quiser, só eu quero pegar realmente as cores aqui, né? Tô fazendo todo o processo passo a passo com você, tá? Ó, vou pegar aqui para que selecione a cor, tá? Então eu vou pingar aqui e me deu esse verde. O que eu quero? Eu quero esse código aqui, ó, tá vendo? Então, 5CB794. Esse verde que a gente vai usar, tá? Vou voltar aqui, selecionar a cor primária e aqui eu vou em Custom, tá vendo? Então eu vou colocar uma cor que eu quero. Olha que legal, certo? Vamos voltar aqui. Então você vê que ele já mudou. Vou voltar lá no GIMP e a minha outra cor eu vou pegar esse cara aqui, tá? Vou pegar aqui FFC023, tá? Legal. Vou deixar o GIMP aqui. Vamos colocar, selecionar a cor secundária. Opa, ele não copiou. Vamos ter que abrir de novo lá. GIMP. Na cor aqui. Copiar. Lá primeiro, antes de fechar. Coloquei a cor aqui. Legal. Então essa vai ser as cores do nosso aplicativo, tá? Então o que eu vou fazer? Vou agora pegar essa minha cor primária, vou copiar. Vou lá no meu Android Studio e colocar aqui na minha cor primária. Volto aqui, pego a cor primária Dark, tá? Volto no meu Android Studio, coloco na cor primária Dark, certo? Pego a minha cor secundária, volto no Android Studio e coloco a minha cor secundária, tá bom? Então dessa forma a gente tem a cor aqui. Deixa eu só fechar o GIMP aqui. Legal, bom, nós temos esse nosso ícone, né? Então a gente tem que importar ele para o Android Studio aqui e substituir. Como a gente vai fazer isso? A gente já trocou as cores, daqui a pouco a gente vai ver como vai ficar esse layout, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, botão direito aqui na pasta, Res, New, Image Asset, né? O que é esse cara aqui? Esse cara, ele é uma ferramenta de geração de ícones para o seu aplicativo, tá? Então tem algumas opções aqui, nós vamos utilizar esse Launch Icons, tá? Legacy Only, ou seja, eu quero da forma mais simples, o ícone mais simples, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, Image, certo? E aqui embaixo eu vou selecionar a imagem, né? Aqui em Downloads, arquivos do projeto, e você vai selecionar a imagem aí e você fez o download. Eu vou dar um OK. E aqui tem várias configurações, né? Posso escolher o fundo, né? Eu posso dar um trim na imagem se ela tiver um pouco de espaço e assim por diante, tá? Eu não vou mexer em nada, eu vou deixar a imagem assim. Pode mudar também, né, a forma, eu posso deixar ela circular, aí se eu fizer um crop aqui, ó, ele vai mudando. Posso deixar vertical, ó, como ele horizontal. Vou deixar sem nada, né? Vou deixar ela quadradinha, não deixar com square, vai. Legal. Então já fica até com um efeito mais aqui. Então beleza, esse vai ser nosso ícone. Next, né? Então ele vai colocar já na pasta certinho, tá vendo? Ele já cria o ícone dos vários tamanhos possíveis também, tudo certinho, coloca na pasta certinho também, tá? Legal. Terminou, vamos executar o nosso aplicativo agora e vamos ver como que ele ficou.
Olha que legal, então você já viu que já está com umas cores aqui, né? Ó, como está a nossa barrinha, antes que era azul, agora já está combinando um pouco mais com o resto do aplicativo, né? Vamos aqui, ó, clicar em ver receita. Lembra que aqui era azul, agora esse está combinando agora com esse de cima também, ó. Então nosso aplicativo está combinando um pouco mais, né? E se a gente for ver aqui, ó, olha que legal aqui, ó, o ícone do nosso aplicativo, ó. Olha como ele está, certo? Ele já também alterou, certo? Então esse foi aí o desenvolvimento do nosso aplicativo. Bom, de volta aqui, agora você desenvolveu o seu aplicativo do começo ao fim. Tá? Então o que eu quero que você faça agora? Né? Posta aqui embaixo nos comentários uma foto mostrando como ficou o seu aplicativo, tá? Porque eu estou muito curioso para ver como ficou o seu aplicativo. Tem gente que muda algumas coisas, fica muito legal, tá? E também comenta aqui embaixo na nossa aula, você gostou do que aprendeu, achou fácil, achou difícil, né? E assim por diante, tá? Então rola essa página lá para baixo, deixa a sua opinião e uma foto do seu aplicativo, beleza? Muito obrigado por você ter acompanhado essa aula. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisa, né? E se você fazia parte aí dos 60% das pessoas que nunca tinham conseguido desenvolver seu primeiro aplicativo Android, agora você já conseguiu e já está na frente de muita gente. Além de saber também como funciona a engenharia, né, da plataforma Android. Então lembrando que no próximo vídeo eu vou responder as dúvidas mais frequentes que surgiram aqui no nosso workshop, nos comentários e também os e-mails que eu recebi. E ainda vou mostrar como publicar o seu aplicativo na Google Play Store. Então a gente se vê na próxima aula. Fique agora com alguns aí depoimentos dos nossos alunos. Até mais! Eu tive interesse de desenvolver o meu próprio aplicativo, até coisa mais pessoal mesmo, não foi muito pro lado profissional, acabou que virou, né? E aí eu optei por desenvolver para Android, poderia ser para iOS também, mas eu vi que a porcentagem, né, de dispositivos no mundo do Android em comparação a outros é muito maior. Então acabei optando pelo Android, e, além de ser um hobby, né, acaba virando uma área de serviço para mim também a mais. Olá, meu nome é Flávio Felipe, tenho 19 anos, sou aluno do Android Accelerate. Eu achei interessante aderir a essa área da tecnologia. E na internet podemos achar vários conteúdos sobre o assunto, mas fica muito difícil para a pessoa que é autodidata pegar os melhores materiais principalmente atualizados e que sejam de fácil aprendizagem. Com isso, eu achei o curso do Android Accelerate, que é uma plataforma de fácil aprendizagem e conteúdos atualizados e grandes informações e novidades sobre a tecnologia dos Androids, né? Então, as pessoas aí que estão iniciando na carreira de desenvolvimento, recomendo fortemente que conheçam o curso, que participem. Vai ser bem rico para o seu conhecimento, para o seu crescimento profissional, né? E aqueles que já estão na área, recomendo também fortemente para cada vez mais criar esse network, né, de pessoas, quem sabe formar grandes parcerias, tirar dúvidas, ajudar outras pessoas e ser ajudado também. Olá, meu nome é Henrique Barcelos Carvalho, moro em Belo Horizonte e curso Ciência da Computação. Venho acompanhando Android faz um tempo e resolvi me inscrever no curso de Android Accelerate. E tem sido de grande importância para o meu conhecimento, por trazer assuntos, né, atualizados e uma gama de recursos avançados necessários para produzir de forma melhor e ainda correta, sem vício, né, da linguagem. Me sinto motivado assim a aprender ainda mais Android e me tornar um desenvolvedor mesmo. Além disso, o curso tem me proporcionado conhecimento para desenvolver um aplicativo que será uma vertente, né, que eu utilizarei para montar uma empresa com outros amigos.